Vamos começar, porque termina hoje o prazo para a Meta explicar à Advocacia Geral da União a nova política de moderação de conteúdo. O órgão notificou a empresa sobre o fim do programa de checagem de fatos, anunciado pelo criador da Big Tech, Mark Zuckerberg, na última semana. O advogado-geral da União, Jorge Messias, afirmou que as novas diretrizes da multinacional não estão claras. A notificação aponta que manifestações em plataformas digitais não podem ser realizadas para gerar desinformação sobre políticas públicas nem minar a legitimidade das instituições democráticas. Este é o prazo que se finda hoje. Até o momento, não sabemos se já prestou ou não as informações à Meta para a Advocacia Geral da União. E aí a expectativa é: e se não prestar informações ou prestando informações, o que esperar das cenas dos próximos capítulos? Diogo da Luz, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Kobayashi, e todos que nos acompanham, especialmente você que está assistindo a gente e participando intensamente. A Meta não tem nenhuma obrigação de responder. O governo não tem motivo e nenhum argumento consistente baseado em lei para que pudesse pedir essas informações. Então a Meta vai responder se achar que deve responder. E vale lembrar o seguinte: o que ela fez? Disse que o sistema que ela estava usando para evitar mentiras não estava muito bom. Então ela ia copiar o do X. O X foi a rede social mais vasculhada no Brasil. Foi minuciosamente verificado e disseram que ela está ok. A Meta agora vai copiar aquele modelo, então tende a melhorar. E aí, Rafael Macris, concorda com o Diogo da Luz? Não teria por que pedir essa informação à Meta? A AGU, na minha opinião, vai ter que esperar sentado uma resposta da Meta, viu, Koba? De forma nenhuma existe qualquer embasamento jurídico, como o Diogo colocou aqui, de obrigatoriedade ou de que a Meta deve responder por uma questão que ainda nem entrou em vigor no Brasil. Como que... imagina os diretores da Meta recebendo essa notificação sobre uma questão que foi colocada aqui no Brasil, de algo que não sequer tem validade aqui em território nacional. E, por outro lado, foi até curioso observar os ministros do governo Lula no dia em que eles anunciaram essa notificação extrajudicial para a Meta, em que eles bateram muito em dois pontos. Primeiro, com relação à proteção das crianças e dos adolescentes aqui no Brasil, que se eles tivessem de fato lido aquilo que foi colocado pelo Mark Zuckerberg ou assistido o vídeo em que ele fez os anúncios, veriam que nada muda na política com relação à prevenção a crimes graves, como, por exemplo, de exploração de crianças. E um outro ponto importante também de se destacar, que os ministros foram bastante enfáticos, foi a questão da preocupação do governo Lula com relação à proteção dos pequenos empresários que se utilizam a todo momento dessas plataformas como o Instagram e o Facebook para fazerem os seus negócios. Mas espera aí, um governo que acaba de anunciar que vai fiscalizar todos aqueles que movimentarem mais de R$5 mil por Pix, que vai pegar aquele que vende sorvete na praia, aquele que vende queijo, o vendedor de hot dog, ou às vezes até aquele que recicla o lixo e vende no fim do mês e acaba passando os R$5 mil no Pix. Me diga se esse governo está de fato preocupado com esses pequenos comerciantes ou ele só está com medo dessas novas diretrizes da Meta em que vão privilegiar o discurso da direita, que justamente tem a sua força dentro das redes sociais, frente a hoje o que a gente vê, um debate praticamente de apenas um lado, em que a esquerda domina os meios de comunicação, domina a classe artística e domina todo o aparato de comunicação hoje no Brasil. Paulo Loyola, esse é um ponto trazido pelo Rafa Macris, que é a preocupação do governo com alguns direitos sensíveis, de vulneráveis, de crianças, adolescentes, alguns crimes que poderiam ser praticados na ausência de uma checagem de fatos. Como é que você vê esta preocupação e amparado em que, já que o Diogo da Luz bem lembrou que, segundo a nossa legislação, não há problema nenhum em se admitir a checagem, a metodologia das notas da comunidade que já acontece no Twitter. E aí, Paulo Loyola? Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, boa tarde, companheiros da mesa. Bem, algumas questões aqui. Primeiro, a Meta é uma empresa que, ao atuar no Brasil, precisa responder às leis brasileiras, então me parece que a análise do Diogo já parece incorreta de partida. Mas em relação à questão que o Rafael tinha comentado sobre a preocupação do governo, foi justamente
o ponto onde o governo se colocou a sua preocupação, né? Como é que vai ficar a questão das crianças? Como é que vão ficar questões que são crimes? Se essas questões vão ser reportadas, se não vão ser reportadas? Se essas questões também vão ficar submetidas às notas da comunidade? Então, me parece uma preocupação absolutamente razoável do governo brasileiro em saber como que as suas leis serão cumpridas dentro de uma plataforma que hoje é utilizada por milhões de pessoas. E lembrar também que sonegação sempre foi crime. Então, se a pessoa tem um faturamento que deveria ser declarado à Receita Federal e está hoje incorrendo num crime em receber PIX e não declarar este valor, ela somente está sonegando. Não seremos nós aqui, acredito eu, né, Rafael, a defender sonegadores aqui. Agora, essa é a pergunta, no tema ainda da meta. Qual é o artigo de lei, qual é a previsão legal que estaria ferindo a meta em se alterar a política de checagem de fatos? Se, Raquel Galinatti, o Twitter que passou pelo pente fino, que foi aquele entrave com o Supremo Tribunal Federal, é desta maneira que ele funciona e permaneceu autorizado a funcionar no Brasil desta maneira. E aí, qual é a legislação, então, que está se ferindo, já que não há nenhuma proibição para isso? Justamente essa questão. Boa tarde, meus amigos aqui de bancada, principalmente a nossa audiência qualificada. Messias, ele classificou, o AGU, ele classificou a Meta e inclusive o Mark Zuckerberg de biruta de aeroporto. O que está aparentando são aqueles que deveriam preservar uma postura institucional e legal do governo, biruta de aeroporto, ou uma barata tonta. Por quê? A partir do momento em que não existe nenhuma legislação que regulamente, que imponha obrigações a alguém, empresa relacionada às redes sociais, e o que se tem sido feito realmente através da informalidade, através de usos e costumes, a implementação de empresas alternativas, de empresas não oficiais para verificação da veracidade de fatos. É óbvio que existe aí uma fragilidade nos sustentáculos de uma democracia legítima. Nós precisamos de lei. Eu vou fazer um paralelo muito fácil. Ninguém quer que as pessoas estejam vulneráveis a criminosos. Então, vamos terceirizar essa responsabilidade, então, para um particular, para um dono de uma loja, para um dono de um estabelecimento que venda camiseta ou que venda brinquedos. Não existe lei que dê essa obrigatoriedade para previamente você verificar para quem você está vendendo seu produto e como a pessoa utilizará esse produto. Isso é uma ineficiência do Estado em proporcionar estrutura para que, por exemplo, as suas polícias judiciárias tenham como, na excelência, combater o crime e terceirizar a sua responsabilidade ao particular, a uma big tech. É muito frágil e muito perigoso você colocar na mão de particulares uma responsabilidade do Estado. Agora, eu vejo que o governo ele tem, sim, sinalizado algumas medidas positivas, como a corrida atrás do tempo para uma legislação, para que essa legislação pontue o que pode, o que não pode. Até hoje, nós temos essa discussão aqui no Linha de Frente, aqui na Jovem Pan, o porquê não cria a obrigatoriedade de identificação através de documentos, seja o CPF, o RG ou através do próprio passaporte daquele usuário da plataforma digital para que rapidamente ele seja responsabilizado. Então, não tem cabimento uma notificação extrajudicial para a Meta dizer o que ela vai fazer. Tinha pedido o Diogo da Luz. Pois é um absurdo querer achar que não, mas a Meta agora vai estragar tudo. O que o Zuckerberg disse foi muito claro. Ele falou, os sistemas de checagem atuais não estão funcionando bem porque eles estão sendo muito mais ideológicos do que protetores do bom ambiente. Então eu vou testar aquele que está dando mais certo, que já está funcionando e que já foi aprovado, inclusive no Brasil, que é o do X. Essa é a primeira coisa. Segundo, pensa aqui comigo. A Meta é dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. As 3 redes mais intensas no Brasil. Se começarem a colocar coisas como pedofilia ou crime, o que for dentro da rede, quem mais vai perder, além de você, de mim,
todos os usuários, senão o próprio Zuckerberg, porque vai perder vendas, as pessoas vão parar de assistir aquele programa. Não vai dar certo. Muitas empresas estão no WhatsApp, estão no Instagram como negócio. Elas vendem os seus produtos nessas redes. Se elas perceberem que as suas empresas estariam se associando a qualquer tipo de crime, elas sairiam imediatamente e mais prejuízo para o Zuckerberg. Então, ninguém melhor que ele para controlar a qualidade disso. Se incorrer em crime, aí sim o governo tem que entrar, mas não antes. E lembrando que o que é crime hoje no mundo real aqui também continua sendo crime no mundo digital. Não é porque está sendo cometido no Facebook, ou no Instagram, ou no WhatsApp, que vai deixar de ser crime. Que isso fique bem claro aqui para todos. E um outro ponto que é curioso também de se comentar é que a todo momento o governo brasileiro ele tenta impor e mostrar a sua autoridade perante a comunidade internacional, perante as big techs. Isso para mim já é sinônimo de alguém que já perdeu a autoridade há muito tempo. Quem tenta sempre reafirmar a sua autoridade é porque não tem autoridade nenhuma, Macris, na minha opinião. Eu só discordo nesse sentido, porque eu acho que com uma autonomia e soberania do Estado, o Brasil, nós temos toda a propriedade e autoridade para impor as nossas condições. O que falta é a ausência de legislação. O que falta é um poder legítimo para, assim, exigir que o outro cumpra a obrigação. Existe uma ausência legislativa. Nós não temos ali na lei, previamente, o que pode e o que não pode. Então, sendo assim, obviamente, não dá para cobrar algo que não está previamente descrito na lei. Eu acho que é esse o grande ponto. Estando na lei, quem vier no nosso país, sendo brasileiro ou não, tem que cumprir. Mas, Raquel, o Rafael trouxe com muita propriedade que já não pode fazer qualquer coisa que seja crime, porque aí sim vai ser punido. E a lei já diz o que deve ser feito, seja na vida normal, seja na vida digital, porque, na verdade, é a mesma vida, não muda. A pessoa é uma só, na praça ou no digital. E a lei é muito clara. É livre a expressão, vedado o anonimato. Sim, o que não pode é pessoas anonimamente se expressarem. E se a rede aceitar pessoas se expressando anonimamente, aí sim a rede poderia estar incorrendo em crime. Antes disso, não. Basta isso de regra que já existe. Chegamos a um ponto em comum. Não existe nada que proíba de forma anônima, você ter vários perfis anônimos e ali proferir crimes de palavra, contra a honra, objetiva, subjetiva ou até crimes de ódio. Não existe. Então é necessária uma legislação para vedação dessa manifestação de pensamento, muitas vezes até criminosa. Aí não é nem manifestação de pensamento, é práticas criminosas. Mas não temos. A partir do momento que não existe, não tem como burlarmos essa responsabilidade do Estado e tentarmos terceirizar a empresas que só objetificam lucros. Lembrando que isso começou, Koba, em 2016, logo após a vitória do Trump nos Estados Unidos, em que houve uma comoção mundial, no sentido de que o Trump se utilizou bastante das redes sociais para poder ganhar a sua eleição. A partir daí começou um movimento, principalmente nas Big Techs. Lembrando que o antigo Twitter também tinha uma prática semelhante ao do Facebook. Após o Musk comprar o Twitter, transformar no X, ele mudou as práticas aí de moderação de conteúdo e agora o Zuckerberg seguindo na mesma direção. O que ele pretende com isso? É simplesmente prover a liberdade de expressão e as discussões das mais diversas dentro das plataformas digitais. Ele foi bem claro e categórico ao afirmar no seu vídeo em que publicou dizendo sobre essas novas diretrizes, em que 1% das informações em que eram contidas e excluídas das redes sociais já atingia milhões de pessoas e dificultava o debate político e debate de ideias dentro das redes. A gente sabe que a esquerda, no mundo inteiro, e o progressismo está muito preocupado com relação a isso. Por quê? Porque hoje a direita que domina o debate dentro da internet. Então, a todo momento, eles ficam procurando alternativas para cercear o que a gente quer falar dentro das redes. Isso é um absurdo. A quantidade de posts que foram removidos de forma indevida no Facebook e no Instagram nos últimos anos é um completo absurdo. Por quê? Só eles querem falar aquilo que eles pensam e a gente não pode falar aquilo que a gente pensa, seja com relação
à identidade de gênero, seja com relação à imigração, seja com relação a diversos outros temas que hoje estão sendo aliviados com relação às discussões dentro das redes, na minha opinião, ele está mais do que certo. Justamente isso, Macris, porque o grande escândalo, o grande esperneio está ocorrendo pelo fim da checagem independente. São 80 organizações independentes que são financiadas, sei lá por quem, desde 2016, que elas, de acordo com o critério dessas agências globais, verificam o que é um fato mentiroso, né, uma fake news ou não. Olha a fragilidade, colocarmos agências independentes. Será que realmente elas são independentes? Claro que não. Então é algo muito... Tem um contrassenso. Se a gente busca legalidade, se a gente busca uma solidez democrática, se a gente busca uma liberdade de expressão, se nós buscamos o cumprimento das leis, como que a gente terceiriza para agências globais independentes? É claro que todas essas agências, a grande maioria esmagadora dela, inclusive nos Estados Unidos, aqui no Brasil, elas tinham vieses ideológicos alinhados com a esquerda. Qualquer tipo de conteúdo que chegasse para verificação da agência e que tivesse alguma dúvida com relação a possível infração de alguma regra dentro da plataforma, ela era de pronto excluída. E essas 80 agências eram financiadas pelo próprio Facebook, contratadas. Uhum. E logo no momento em que o Mark anunciou essa nova medida, ele já notificou todas as agências da finalização do contrato com elas. Eu acho que tem total sentido. A checagem, a nota da comunidade faz total sentido. Várias pessoas, usuários, e aí o Diogo perfeitamente falou, as pessoas que detectam conteúdos agressivos, conteúdos de baixo calão, conteúdos até criminosos, já começam a sinalizar com notas. São sim, assim, independentes. Não estão vinculadas a nenhum organismo obscuro. Mas, Raquel, vamos pensar em qualquer tipo de estabelecimento comercial, um cinema, um bar, um carrinho de pipoca, seja o que for. Cada um quer cuidar o melhor possível do seu negócio, porque sabe que se cuidar bem, os clientes vão voltar e vai ter um bom movimento. Então, insisto, ninguém melhor que o próprio dono da rede para fazer isso direitinho. E se ele não fizer, nós temos outras redes e iremos para elas. E serão criadas outras e outras. Então, querer que o Estado crie uma regulação para que ela funcione bem, é como você dizer que o Estado tem que ficar discutindo o cardápio, a forma de fazer a comida e assim por diante do restaurante. Não tem sentido. Você acha que não tem que ter regulamentação nenhuma, Diogo? Sim, nenhuma. Tem que ter. Qual é a regulamentação? Vedado ao anonimato. Só isso? Livre expressão, vedado ao anonimato. Só isso. Não, mas você sabe que... De resto, se houver um crime, aí se investiga e, se for o caso, se pune. Você sabe que tem algumas críticas às redes sociais, às plataformas, justamente pela ausência de transparência que trouxe aqui o Macris. Eles excluem um conteúdo, eles promovem outro conteúdo, não tem muita explicação, dependendo da cor do seu comentário, do espectro do seu comentário, ele é mais ou menos entregue. Há quem diga que a regulamentação da reforma não, a regulamentação das big techs aí, das redes sociais, seja justamente também pensando em dar mais transparência a esses algoritmos, a essas questões, lembrando que a discussão está no Congresso, um projeto de lei que está parado desde o ano passado, quando foi votado o regime de urgência, e quando iam ver lá que ia perder na votação, retiraram de pauta. E temos também a discussão no Supremo Tribunal Federal, aquela discussão da constitucionalidade ou não de alguns artigos do Marco Civil da internet, responsabilização ou não da plataforma, a partir de quando? De uma notificação extrajudicial ou de uma ordem judicial, e até mesmo da possibilidade ou não de a plataforma sair do território nacional se descumprir eventuais ordens judiciais. Como é que você vê o impacto dessa discussão toda nesses dois campos, ô Paulo Loyola, tanto no Congresso Nacional, com aquele PL que está parado, engavetado, quanto no Supremo Tribunal Federal, um julgamento que está com vistas, salvo engano, do ministro André Mendonça? Tem uma série de questões aí que a gente precisa olhar com muito cuidado, porque há uma série de interesses nacionais, né? Bem, vou pegar aqui a fala da delegada Raquel para lembrar uma coisa. Eu falo, mas quem garante que a empresa verificadora, que um terceiro vai adotar uma precaução maior? Só que temos que lembrar que as notas da comunidade também estão na mão de terceiros, que são
Os algoritmos das Big Techs. Esses algoritmos, eles não são autorregulados, eles não são independentes, eles são programados para que um conjunto de informações possa ali, de usuários, possa ali regular ou não um conteúdo. Mas a gente não sabe, e não tem, e aí como o próprio Kobayashi vinha falando aqui, não tem a menor transparência sobre esse processo. Quantas notas são necessárias? Qual é a maioria que tem que ter? Como é que o perfil é delimitado? O discurso em si, ele é muito bonito, ele é maravilhoso, nós estamos dando o poder para as pessoas e tudo mais. Vou pegar até uma fala aqui do Rafael para, na verdade, lembrar uma questão que muito do que está por trás desse processo trata-se de uma disputa geopolítica além de econômica. Por que uma disputa geopolítica além de econômica? Quando teve a crise, e aí um dado que o Rafael aqui acabou não trazendo, que não foi por causa da eleição do Trump, foi por causa do escândalo da Cambridge Analytica, que vazou dados de milhões de pessoas, que permitiu que, sem conhecimento dos usuários, fossem usados dados deles pelas plataformas com fins políticos e que isso influenciou também na campanha do Trump e que, a partir disso, também as plataformas começaram a se proteger por causa do tipo de conteúdo que vinha sendo aplicado até ali. Então não é, porque o Trump venceu, a plataforma mudou. O que a gente tem hoje, e aí isso não é algo que afeta só a Meta, está afetando a Amazon, está afetando várias outras Big Techs, é um alinhamento com o governo Trump, que tem interesse direto, inclusive, neste tipo de metodologia, lembrando que foi uma metodologia que, inclusive, favoreceu a candidatura de Trump por várias razões. Primeiro, porque, de fato, a direita é muito mais organizada, principalmente nesse campo digital. Por ter maioria no campo digital, o que a gente vê no X, por exemplo, no antigo Twitter, é um nítido favorecimento às demandas da direita quando você vai analisar as notas da comunidade, por uma questão de maioria, por uma questão que o próprio dono da plataforma é um cara que é totalmente alinhado com a extrema-direita. Então, o que a Meta está fazendo hoje, ela nada mais é do que um alinhamento geopolítico a um interesse do presidente americano, que sim, o governo brasileiro precisa se precaver, porque pode interferir diretamente na democracia brasileira. O próprio Paulo Loyola acabou de colocar aqui em que a checagem de fatos é feita pela maioria. Agora, se a maioria da direita organizada está presente dentro de uma rede social, aí não é culpa da plataforma digital que está colocando o seu ambiente para discussão política. Só repara aí que eu não falei culpa. É falta de organização da própria esquerda, Paulo. Repara que eu não falei de culpa, eu falei de tendência. O que a gente tem hoje... fosse um problema, vou explicar novamente. Vamos lá. O que eu falei e repito. Há uma tendência, e o que hoje a gente vê no X, qualquer um que entrar lá, se você for analisar as notas da comunidade, você vai ver que elas são muito mais orientadas à direita do que à esquerda. Você não vai ver um conteúdo sobre a comunidade LGBT receber notas da comunidade, porque você tem uma maioria de direita e conservadora que é contra falar nota da comunidade sobre qualquer tipo de conteúdo desse, ainda que seja qualquer tipo de... que a gente considere crime, de homofobia ou qualquer coisa do tipo. Isso não é democrático? Você poder ter uma maioria... Eu não acho, porque vamos lá, Rafael... Ao longo de todos os últimos anos, a mídia mainstream veio trabalhando de forma tendenciosa à esquerda. Mas quantos votos são necessários? Eu nunca vi uma preocupação por parte de vocês por conta disso. Quantos votos são necessários? Quantos usuários têm que falar que algo é errado para que as notas da comunidade surjam? Quem decide se uma nota da comunidade entre no ar? Existe Entende? Uma série olha de só, regras. Rafael, o que eu estou trazendo aqui é menos sobre se é democrático ou se não é democrático, até porque são instituições privadas, tá? O que me interessa do ponto de vista democrático é a questão dos crimes, que é justamente o que o governo pediu ali explicação. Agora, o que a gente precisa ter consciência, e o que eu estou trazendo aqui são fatos, é que não tem absolutamente nenhuma transparência sobre esse processo do algoritmo das notas da comunidade. Existe, sim, já falei aqui, você já concordou, estamos na mesma página, uma maioria de direita que vai levar as notas da comunidade para a direita. Ou seja, a gente vai ter uma distorção do campo público. E aí você fala, mas isso é a disputa, mas isso não é democrático, isso... Ô, Paulo... Eu não estou dizendo... Repara, Rafael, eu não estou dizendo
que a direita não deveria ter maioria. Ela está organizada, ela está lá. O que eu estou trazendo é uma consequência prática dessa questão. A consequência prática desta falta de transparência é que hoje os conteúdos que estão sendo favorecidos são conteúdos mais à direita. Paulo, primeiro que não existe falta de transparência nenhuma porque essa atividade ainda não foi sequer implementada. Estou falando da do X, por exemplo. Eu estou falando do Facebook. Ali? Posso terminar agora? Lógico. Assim que for implementada essa nova política de checagem de fatos com notas da comunidade na Meta, eu tenho certeza absoluta que eles vão colocar item por item do que está sendo avaliado e como será feito esse processo. Não dá para você colocar uma coisa aqui que sequer está acontecendo. E outra coisa, eu entendo a preocupação por parte de vocês, do espectro da esquerda, com relação às comunidades digitais, porque a direita realmente é sim mais organizada. E isso aconteceu nos últimos anos, nas últimas décadas, com a esquerda. A esquerda sempre foi mais organizada dentro dos meios de comunicação, dentro do jornalismo, dentro da classe artística, e ela veio dominando a política brasileira nos últimos anos. Ao fato que surgiram as redes sociais e houve essa liberdade de expressão para a gente poder discutir os temas, debater e cada pessoa mostrar aquilo que pensa dentro das redes sociais, a direita começou a ganhar espaço sim. Agora, não é por causa disso que o governo brasileiro tem que cercear ou impedir com que as discussões sejam feitas de forma democrática e com liberdade de expressão dentro das redes. Me desculpe. Peraí, porque ele... Só para retomar uma questão aqui. Se você me disser como é que funciona hoje o algoritmo do Twitter de notas da comunidade, eu te dou alguma razão em relação a isso. Sabe por que você não vai me dizer? Porque ele não tem. Porque ninguém sabe como o algoritmo funciona. E isso quem diz não sou eu, não é você, Rafael. É todo mundo que pesquisa esse tema. Que se você tivesse lido qualquer pessoa que faz algum tipo de pesquisa sobre o funcionamento dos algoritmos, você vai ver que eles mudam toda hora, sem nenhuma... Tanto que as pessoas ficam tentando ver a fala do CEO para entender o que ele falou, para onde que está indo, para onde que não está indo. Peraí, você me pediu para não te interromper, eu te peço para não me interromper. Então, olha só. Uma coisa eu posso falar com absoluta tranquilidade. Não existe transparência no processo. Gostaria que você provasse que eu estou errado. E você não vai conseguir provar por uma simples razão. O processo não é transparente. Se você está insatisfeito, simplesmente abandone, que eu sei que você está fugindo da discussão. É transparente? Você consegue me provar que é transparente? Sai. Se você não está satisfeito, sai da rede. Você está fugindo do assunto. Vamos debater aqui na TV, vamos debater em outros Você está fugindo do assunto. Não, pô. Responde minha pergunta. Você consegue me provar que é transparente? Entra aqui no X, que ele vai explicar como que funcionam as notas da comunidade. Rafael, agora, quem está insatisfeito em expressar com sua três opinião, frases, como é que funciona, expressar sua opinião dentro de uma rede social dizer que é transparente é outra. Rafael, eu volto à minha pergunta. Você consegue me provar que é transparente? Palavra com o Rafael, vai lá. Eu peço que depois aqui o Kobayashi, que está organizando a discussão, puxe essas regras aqui e a gente vai retomar isso daqui, porque de pronto eu não tenho essa informação. Tem lá, eu já fui membro de nota da comunidade. Deixa o Rafael terminar. Eu já fui membro de nota da comunidade. Comentário, Paulo. Vai lá, fala, Rafael. Explica a sua... Não, só estou te dizendo. Eu vou reafirmar e vou te refazer a pergunta, que agora você pediu ajuda do Kobayashi para ele te ajudar a provar. Não pedi ajuda ao Kobayashi, porque não tem transparência. Eu estou pedindo para ele colocar aqui que ele está mediando o programa. Não tem transparência. Agora, esse é sempre o discurso da esquerda para tentar barrar e cercear a nossa liberdade de expressão dentro das redes sociais. Isso vem se repetindo ao longo do tempo e o que o Mark Zuckerberg fez nesse momento foi uma coisa maravilhosa com relação à defesa da liberdade de expressão. Pessoas como você sempre ficam procurando pelo em ovo para impedir com que a gente possa se manifestar livremente dentro da lei nas redes sociais. Isso vem acontecendo nos últimos anos aqui no Brasil e graças ao Mark Zuckerberg isso vai mudar. Agora, a todo momento a gente vê o governo brasileiro querendo reafirmar sua autoridade aqui e ali, já perdeu por completo a sua autoridade. É uma república que está completamente perdida. Eles tentaram achar diversos erros no X, chegaram até tirar o X de funcionamento e ele voltou e está funcionando normalmente. E é o que vai acontecer com o Facebook. Agora, quem está insatisfeito e não concorda com o funcionamento dessas redes sociais, simplesmente saia dessas redes sociais e manifeste a sua opinião de outra forma. Você sabe que, na minha opinião, para trazer
trazer o Diogo e a Raquel para o debate. Acompanhei aqui atentamente a este interessante debate dos dois. Você sabe por que não é tão transparente a política de algoritmos de qualquer rede? Porque não tem lei dizendo que deve ser transparente. Ou seja, uma empresa aqui no Brasil, privada, se decidir escolher qualquer tipo de algoritmo de checagem de fatos, estará plenamente de acordo com a Constituição. Porque nada quando não é proibido, é permitido. Não sendo proibido por lei nenhuma, estará permitido, ou seja, estará de acordo com a Constituição. Tanto que, Diogo da Luz, há um clamor muito grande por regulamentação das redes, justamente porque não há regulamentação das redes. Então, as redes podem atuar sem nenhum tipo de regulamentação, apenas estando de acordo com a Constituição. E aí, Diogão? Mas não há regulamentação razoável e o clamor, na verdade, existe muito mais dos entes de governo que querem controlar a opinião das pessoas, não tenho dúvida nenhuma disso. E o Paulo falou que, mas o sistema não será perfeito. Não, não será perfeito. Nenhum sistema é perfeito. Vai haver erros, claro que vai haver. Como o Zuckerberg disse, existem erros agora. Eu percebi que existem erros ideológicos e eu vou tentar evitá-los. E, logicamente, que ele vai tentar aperfeiçoar sempre. Mas aí eu pergunto para você, falta transparência? E ao governo, não falta transparência? Sigilo de 100 anos, né? Sigilo de 100 anos. Sigilo de 100 anos. Quase tudo. Não, e mesmo naquelas coisas que dizem respeito aos nossos hábitos, também não há transparência. Veja essas decisões sobre a mudança na fiscalização do Pix agora. Ninguém entendeu até agora o que aconteceu. A comunicação foi de quem? Foi do governo. O governo não tem transparência na comunicação. Tem alguma transparência nas emendas legislativas, que são eleitorais, na verdade? Nenhuma transparência. Então, quando o governo fala que as empresas não têm a devida transparência, embora não seja exigida em lei, ele deveria dar o exemplo de cima. Ele não consegue ser transparente. Portanto, está claro, eles querem controlar a nossa opinião, isso sim. E aí, Raquel, aquela diferença entre o princípio da legalidade pública e o princípio da legalidade privada, né? Para o ente privado, entre pessoas, o que não for proibido é permitido. Já em relação à administração pública, só é possível aquilo que for permitido por lei e, de acordo, esse é o princípio da legalidade, que está do lado, irmão, do princípio da publicidade da administração pública. Ou seja, a publicidade é um princípio da administração, não é um princípio da empresa, da plataforma, do CNPJ, de uma entidade privada, né, Raquel? Com certeza, e eu até questiono quais são as razões fáticas para que exista tanto escândalo a partir do momento em que uma empresa, uma Big Tech, uma empresa que domina os veículos de comunicação informais, os veículos informais, fale que não irá cumprir o papel que deveria ser do Estado. É temerário, é frágil e assustador manter uma responsabilidade do Estado, que é deliberar a prática criminosa ou não, deliberar um conteúdo criminoso ou não, a uma Big Tech. Isto é temerário, isto é frágil e isto coloca em risco todos nós que utilizamos essas plataformas. Então, eu não vejo sentido nenhum para escândalo, para esperneio, como está e para alardes do que está sendo feito. Eu vejo uma manifestação extrajudicial, essa provocação extrajudicial da AGU, nada mais do que uma sinalização política, porque legalmente não existe valor nenhum uma notificação extrajudicial, inclusive de um órgão que não tem responsabilidade de punir, um órgão que não tem responsabilidade de investigar. Então é algo realmente, talvez tenha algo por trás que iremos descobrir com o decorrer dos dias.